Brasil é um estado que chamamos Bahia. De todos os santos, encantos e axé, sagrado e profano, o baiano é carnaval. No corredor da história, Vitória, Lapinha, caminho de areia. Pelas vezes corre o sangue, o vinho, pelo mangue e pelo rio. Até o de caminhão não pode faltar a fé, o carnaval vai passar. Na Serra ou no Campo Grande somos os filhos gigantes de Dodô e Osmar. No corredor da história, Vitória, Lapinha, caminho de areia. Pelas vezes corre o sangue, o vinho, pelo mangue e pelourinho. Até o de caminhão não pode faltar a fé, o carnaval vai passar. Na Serra ou no Campo Grande somos os filhos gigantes de Dodô e Osmar. Por isso chama, gente, e a gente se completa, enchendo de alegria. A praça e o poeta é o verdadeiro chama, gente, e a gente se completa, enchendo de alegria. A praça e o poeta. Por isso chame, gente, E a gente se completa, enchendo de alegria. A praça e o poeta. é o verdadeiro chame, gente, E a gente se completa, enchendo de alegria. A praça e o poeta. Imagina só que loucura essa mistura, alegria. alegria é o estado que chamamos Bahia. Bahia. Parabéns, Salvador. Parabéns pelos seus 470 anos. Parabéns por fazermos parte de sua história. Parabéns pela cidade encantadora de um povo acolhedor. Parabéns também para vocês que estão fazendo parte de nossa sala de aula, em busca de conhecimentos e sonhos, que só serão concretizados através do saber. Parabéns para vocês que resolveram perder o medo da matemática e desafiá-la. Adoro esse pensamento do nosso grande Albert Einstein, onde ele diz: eu nunca ensino a meus alunos, somente tento criar condições nas quais eles possam aprender. Maravilhoso, mágico. Hoje daremos início com esse projeto social. Espero, com a força do nosso Senhor, que tudo ocorra muito bem e vocês consigam obter frutos dessas aulas, certo? E nada melhor do que começarmos esse projeto no dia de festa em Salvador, nos 460 anos de Salvador, e no dia da semana que eu mais gosto, que hoje, sexta-feira. Sextou, galera! Vamos com todo o pique, toda a garra, encarar mais uma batalha rumo ao nosso sucesso. Mas primeiramente eu queria falar algumas coisas. Eu queria agradecer a minha esposa, Rosana Lúcia, também professora, que sempre me apoiou e me incentivou nessas causas sociais. A minha filha, Bruna Bittencourt, que desde pequena, quando eu ensinava, ela sempre dizia: pai, você sabe ensinar muito bem, você
queria ser professor, coisa que nunca passou em minha cabeça. Ao meu tio Juarez Almeida, que foi um que teve muito incentivo da parte dele. Também ele é professor de português, ele ensinava no Colégio Praia Grande, e ele buscando esse incentivo para que ele desenvolvesse e conseguisse fazer um concurso e estar em sala de aula. Agradeço muito as palavras de Juarez. E esse projeto, gente, que vai ter sequência agora de forma online, eu já vinha realizando de forma presencial no Colégio Estadual Raimundo Mata, pela qual eu quero agradecer a professora e ex-diretora Mariju Fatal. Quando logo entrei, eu comecei com o 3º ano, eu vi a necessidade de nós fazermos um reforço, vamos ser uma palavra de incentivo para aqueles meninos que queriam fazer o Enem. Aí eu chamei a época a diretora, falei: Mariju, estou precisando, estou querendo fazer uma aula de incentivo para eles, e eu queria que você cedesse um espaço para que isso pudesse acontecer no dia de sábado. Mariju prontamente não só cedeu espaço, mas ainda fez uma sala com uma grande recepção, e graças a Deus ocorreu tudo bem, foi maravilhoso. Foi o pontapé inicial. Nos anos subsequentes nós desenvolvemos mais ainda essas aulas presenciais, sempre com os alunos se dedicando bastante, buscando o desafio de enfrentar a matemática. Também quero agradecer ao professor Sérgio Nogueira, que era vice-diretor da época, por todo o suporte pelo qual ele nos ofereceu. Hoje, graças a Deus, também diretor do Colégio Estadual Santos Dumont em Pirajá. Agradecer a minha equipe maravilhosa, professora Luziane, do português, que também vai estar aqui no grupo dando algumas dicas de português para vocês. Professora Nayara, de geografia. Professora Adriane, de história. Professor Elvinho, grande Elvinho, professor de redação, fenomenal na redação. Professor meu preto de física, que um dos dias dos aulões no sábado pôde comparecer e nos presentear com excelente aula. Abraço, Pretinho. E todos os outros que participaram desse projeto, como a professora Ana Cláudia, de biologia, professor Maurício César, de inglês, meu amigo e professor também Bruno Oliveira, sempre dando apoio, com a professora Viviane, de matemática, e toda a equipe do Raimundo Mata em si sempre levava alguma coisa para ajudar nas nossas aulas. Professor Roberto, professora Luciana, hoje o diretor do colégio, professor Augusto. Então quero agradecer a todas essas pessoas que contribuíram para que desenvolvesse esse projeto, certo? Também não posso esquecer, o ano passado eu lecionei no colégio do CEP, ali próximo à Feira de São Joaquim, num projeto do SEBRAE, de Minas Gerais, a metodologia toda do SEBRAE. Eu tive uma coordenadora que mora no meu coração, uma das quais incentivou essas gravações de aula online, coordenadora Lisete Mira, do SEBRAE. Agradecer a lindinha Janete Lessa também, a Dai, Jarrão, meu brother, uma galera que também levou muito incentivo para a gente. Agradecer a professora Juliana Munique, que também está fazendo parte do nosso grupo, uma ativista em proteção às classes sociais, às minorias, ao grupo LGBT, à discriminação racial, uma professora de luta, batalha muito para a gente, na verdade, que, queira ou não, sofremos com essas classes dominantes. Quero agradecer também a Juscelia Machado, uma professora pedagoga, que passou todo o seu conhecimento pedagógico numa mesa de bar, no dia de quarta-feira à noite. Abraço, Juscelia, maravilhosa. E todas as outras pessoas que contribuíram de alguma forma para o desenvolvimento desse projeto. Certo? Então, nós vamos iniciar hoje. Professor Almir, grande Almir, mestre Almir, professor de todas as horas. Abraço, Almir. Então, nós vamos iniciar hoje a matemática com os conceitos de conjunto. São conceitos de sexto ano.
porém, assuntos que caem em concursos, em provas de concurso público, prova na área militar, conjuntos numéricos que caem no Enem. Então, gente, se dediquem, façam exercícios. Eu vou dar uma pincelada nessas teorias, mas depois eu estarei voltando para resolver os exercícios, tá? Conjuntos. Conjuntos, gente, é tranquilo, é coisa muito fácil. É um conceito fundamental em todos os ramos da matemática. Quando precisamos classificar objetos de acordo com um determinado critério, estamos formando coleções, ou seja, formando os conjuntos. Os objetos de conjunto podem ser números, pessoas, estados, cidades, letras, enfim, pode ser qualquer coisa. Desde quando formam coleções, forma-se conjunto. A representação de um conjunto é dada por uma letra maiúscula no início, que pode, aqui no caso é o A, mas pode ser B, pode ser C, D, qualquer letra do alfabeto, e os elementos de duas chaves. Aqui nós temos 2, 3, 5, 7 reticências, significa dizer que esses números aqui vai ter uma sequência até 283, 293 e assim sucessivamente. Conjunto unitário, vazio, universo. Só para relembrar que eu sei que vocês sabem. Conjunto unitário, o nome já está dizendo, é aquele conjunto que só tem um elemento. Conjunto vazio é o conjunto que não tem elemento nenhum. Ele pode ser representado entre duas chaves com nada dentro, como esse modelo aqui, ou pode ser representado com um O cortado. Tanto um como o outro representa conjunto vazio. E conjunto universo é aquele que todos os elementos estão dentro de um conjunto, certo? No caso, dois números maiores que 10. Quais são seus pares? Números maiores que 10, maiores que 10, 12, 14, 16, 18, 20. Aqui nós temos a representação em 12, 14, 16 reticências. Reticência significa que tende ao infinito, certo? São números pares, nós vamos dar a sequência até o infinito. Igualdade e desigualdade de conjuntos. Dizemos que dois conjuntos são iguais quando todos os elementos pertencentes a A pertencem também a B. E todos os elementos pertencentes a B também pertencem a A. Exemplo. Aqui nós temos um conjunto. Se vocês não sabem ler, eu vou dizer como é que faz essa leitura. Conjunto A é igual a X, tal que, essa barrinha aqui significa na matemática tal que, X é um número par maior do que 2. Gente, quais são os números pares maior do que 2? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e assim sucessivamente. O conjunto B está representado pelos números 4, 6 e 8. Eles são iguais? Claro que sim. Os números maiores que 2, 4, 6, 8. Aqui tem as reticências, significa que tem o infinito. Então, tanto o conjunto A como o conjunto B, eles são iguais. Subconjuntos. Subconjunto representa uma parte do conjunto. Ok? Então, quando todos os elementos de um conjunto A também forem elementos de um conjunto B, dizemos que A está contido em B. E podemos indicar A, esse Czinho aqui, ó, significa estar contido em B. Dizemos também que A é um subconjunto de B ou que A é uma parte de B. Conjunto A. Menos 5, menos 1, 0 e 2. Conjunto B. Menos 5, menos 1, 0, 2, 7 e 9. Perceba que os elementos menos 5, menos 1, 0 e 2, eles fazem parte do conjunto B. Então, logo, A está contido em B. Quando C é o contrário, eu também posso dizer B contém A, ou não? Claro que sim. Se A está contido em B, os elementos que tem A contêm B. Ok? Observação. Aqui a simbologia. C está contido, C cortadinho não está contido, C virado contém, C virado cortadinho não contém. Relação de pertinência e inclusão. Olha, isso aqui muita gente erra. Não sabe na hora se vai utilizar o pertence, o não pertence, o está contido, não está contido. Como é que a gente resolve isso? Exemplos.
Conjunto A, 0, 2, 4, 6 e 8. 4 pertence a A. Por que eu usei pertence a A? Eu estou me referindo a um elemento de A. Quando eu me refiro a um elemento de A, eu uso o pertence. Estou me referindo a um elemento do conjunto. 3 não pertence a A. 3 não é elemento desse conjunto A. Então, eu coloco a simbologia de não pertence. Então, se eu associo um elemento a um conjunto, eu utilizo pertence ou não pertence. Agora, se eu faço comparação entre dois conjuntos, eu já não utilizo mais o pertence e não pertence. Eu vou utilizar o está contido e não está contido. Perceba aqui. Conjunto F, 0, 2, 4, 6 e 8. E o conjunto G, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tendendo ao infinito. Aqui o conjunto F são os números pares. Aqui o conjunto G são os números que estão na sequência acrescentando uma unidade. Todos dois tendem ao infinito. Logo que o F ele está contido em G. O 0 contém G, o 2 está contido, o 4, o 6, aqui seria 8, 9, 10, 11. Então F está contido em G. Porém, o G não está contido em F. Por que não está contido? Porque o 1 não faz parte de F. O 3, o 5, o 7, ou seja, os números primos, eles não fazem parte de F. A leitura também pode ser G contém F, e assim nós damos segmentos. Operações com conjuntos. Quando falamos de operações, lembramos logo de adição, subtração, divisão, multiplicação entre números. É possível também operar conjuntos. Tem algumas denominações dessas operações. Nós chamamos de união de conjuntos, interseção de conjuntos, diferenças de conjuntos. O que seria cada um deles? União de conjuntos é quando dois ou mais conjuntos se unem, estabelecendo uma relação entre seus elementos. É como se eu tivesse uma quantidade de alunos na sala A e outra quantidade de alunos na sala B. Se eu quero a união dessas duas salas, eu vou colocar todos os alunos da sala A em um ambiente com os alunos da sala B no mesmo ambiente. Aqui nós temos o exemplo do conjunto A. 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto B, 6 e 7. A união deles seria o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. São todos elementos, tanto de A como de B. Esse Uzinho aqui significa a simbologia de união. Então, quando eu tenho A, U, união de B, é os dois conjuntos em um só. Certo? Interseção é uma coisa que muita gente também atrapalha. É o U virado, é o de cabeça para baixo. Quando queremos a interseção de dois conjuntos, também não quer dizer que queremos elementos que eles têm em comum. Ou seja, se tenho, eu vou dar aula na turma A e vou dar aula na turma B. Quem é a interseção entre aluno e professor dessas duas turmas? Quem é que tanto está na sala A como na sala B? Logicamente sou eu. Eu pertenço à sala A como pertenço à sala B. Não é isso? Então, interseção é aquele elemento que faz parte de um conjunto e também do outro. Exemplo, conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E conjunto B, 5, 6 e 7. Se eu quero a interseção entre eles dois, quais os números que aparecem tanto no conjunto A como no conjunto B? O 5, o 6, só. Não é isso? Então, a interseção de A entre B é 5 e 6. Se não tivesse nenhum elemento, gente, tanto de A como de B, nós diríamos que o conjunto era vazio. A representação dele seria conjunto vazio. Diferença entre dois conjuntos. Dados os dois conjuntos A e B, chama-se conjunto diferença ou diferença entre A e B, o conjunto formado pelos elementos de A que não pertence a B. O conjunto diferença é representado por A menos B. Vamos lá. Eu tenho o conjunto A, 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto B, 3, 4, 5, 6 e 7. Se eu quero a diferença de A menos B, qual seria a nossa resposta? O 1 tem B? Não. O 2 tem? Não. O 3 tem? Tem. Então, A menos B. O 3 eu vou cortar.
O 4 eu vou cortar e o 5 eu vou cortar, porque ele pertence tanto a A como B. Se eu quero a diferença de um para outro, eu elimino essa igualdade, essa interseção que tem entre os dois. Então, nossa diferença do conjunto A e B seria 1 e 2. Um outro exemplo, o conjunto A, 1, 2, 3, 4 e 5. E o B, 8, 9 e 10. Eu quero a diferença entre A e B. Quem seria? Seria meu conjunto A, porque não tenho nenhum elemento no conjunto B que seja igual ao conjunto A. Logo, A menos B é o conjunto A. Se tivesse alguma igualdade, eu tirava. Aqui as representações com os diagramas de Venn. A unido a B quer dizer que todo o conjunto A está pintado de vermelho com o conjunto de B, ou seja, os elementos de A com os elementos de B. A interseção a B é o que tem A e que tem B. Qual parte desse diagrama aqui está com A e está com B? Logicamente que é o meio. Conjunto A, ó, e o conjunto B. Se a interseção é o que tem um e tem outro, então o que está pintado é a nossa interseção. A menos B é o conjunto de A menos a parte que existe de B. Se essa parte de B faz contato com a de A, eu tiro, ó. Então, a parte de A só significa essa que está aqui pintada de vermelho, sem a parte de B. O mesmo acontece com B menos A. É meu conjunto B, tirando a bola do A. Essa parte que está pintada, ok? Aqui eu vou deixar para vocês alguns símbolos matemáticos, caso vocês não saibam, ou na hora precise, vocês podem voltar. Pertence, não pertence, união, interseção, menor, maior, menor ou igual, maior ou igual, delta. Alguns símbolos. Diagrama de Venn. São aqueles diagramas que nós vimos há pouco. Eles foram criados pelo matemático inglês John Venn, no intuito de facilitar as relações de união e interseção entre conjuntos. Eles possuem um papel fundamental na organização de dados obtidos em pesquisas, principalmente nas situações em que o entrevistado opta por duas ou mais opções. Eu vou dar um exemplo, certo? Para vocês terem uma ideia, mas na frente tem exercício para vocês estarem tentando fazer e depois eu vou corrigir. Um exame classificatório foi composto por apenas duas questões, sendo 100 pessoas acertaram as duas questões, 170 pessoas acertaram a primeira questão, 100 pessoas acertaram apenas uma das questões, 95 pessoas erraram as duas questões. Eles não pedem o quê? Qual o número de pessoas que participaram da classificação? Eu sei que quantas questões nós temos? Duas. Se tivéssemos três, se uma situação nós tivéssemos 3 situações, nós teríamos que fazer 3 bolinhas. Aqui nesse caso, são só 2 questões, vamos fazer 2 diagramas, 2 bolinhas. Como resolver essas questões? O principal de tudo, sempre para resolver as questões de diagrama de Venn, nós temos que começar pela interseção, certo? Pela parte do meio. Não podemos começar os diagramas de Venn por outra parte do conjunto. Tem que ser a parte da interseção. Ah, professor, e se não der interseção? Se não der interseção, a gente utiliza o x. E a gente vai ter que achar o valor de x para depois achar os outros valores. A interseção dos dois conjuntos, quais são? 100 pessoas acertaram as duas questões. Então essa é a nossa interseção. Eu tenho o conjunto A, o conjunto B e a interseção entre eles, que são de 100 pessoas. Certo? Ó, vamos lá. Então já eliminei o primeiro. 170 pessoas acertaram a primeira questão. A primeira questão é representada nos conjuntos com a letra A. Gente, se 170 pessoas acertaram a primeira questão, mas eu sei que 100 acertou A e B, não está dizendo que não acertou A, ele acertou A também, e B também. Se eu tenho 100 e a questão me afirma que 170 pessoas acertaram a primeira questão, quanto seria colocado aqui no conjunto A? Claro, 70. 100 mais 70, 170. Então, o conjunto A é formado por 170 elementos. 100 pessoas acertaram apenas uma das questões. Olha,
Se 100 pessoas acertaram apenas uma das questões, ou ele acertou só A, ou acertou só B. Não pode ser A e B. Ou é um, ou é outro. Se 70 acertou só A, e 100 pessoas acertaram somente uma questão, isso quer dizer que acertaram só B. Quantas pessoas? Quantas? Isso aí. 30 pessoas. Por quê? 30 mais 70, 100 pessoas. Beleza, ó. A interseção, 100 pessoas acertaram as questões A e B, 70 acertaram só A, 30 acertaram só B, 170 A e B, 130 A e B também. Vamos lá? Ele quer o quê? Ah, ele falou, mais uma coisinha, que 95 pessoas erraram as duas questões. Se errou, não faz parte do diagrama. Ele vai ficar na parte externa do diagrama, ok? 95 pessoas não acertou nem A nem B, eles erraram. Então ele pede a quantidade, o número de pessoas que participaram da classificação. Ou seja, quantas pessoas participaram? 70 mais 100, 170 mais 30, 200 mais 95, 295. Então, 295 pessoas participaram dessa classificação, ok? Deixei um exercício para vocês fazerem. Para fixar esse exercício eu vou voltar com mais calma, a gente vai resolver e vai tirar todas as dúvidas que existiram. Certo? Conjuntos numéricos. Tá aí os assuntos mais importantes para o nosso estudo hoje. Assunto do Enem, ele cai na maioria dos concursos, a nível médio ou fundamental, sempre está se pedindo conjuntos numéricos. E apesar de ser fácil, muita gente erra. Inclusive eu já errei uma questão desse conjunto numérico. Vai fazer o quê? Então, o conjunto numérico são coleções de números que possuem características semelhantes. Eles nasceram como resultado das necessidades da humanidade em determinado período histórico. Eles são conjuntos de números naturais, conjunto dos números inteiros, conjuntos dos números racionais, conjuntos de números irracionais e dos números reais. Os números naturais foi o primeiro de que se teve notícia. Nasceu da simples necessidade de se fazer contagens. Por isso, seus elementos são apenas os números inteiros e não negativos. Olá, para fixar, simbologia o N. Números naturais representados pela letra N maiúscula, certo? E ele fala, são os números inteiros e não negativos. Quem são os números inteiros e não negativos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, infinitamente. Então, todos os números inteiros e não negativos fazem parte dos números naturais. Um subconjunto, uma parte dele, também pode existir, quando representado pela letra N dos números naturais e um asterisco. Esse asterisco aqui, ele significa que o conjunto são formados por todos os números inteiros e não negativos e sem o zero, exceto o zero. Então, quando vier esse asterisco, você mantém o conjunto todo natural, mas não coloca o zero, tá? Quer dizer que é um número inteiro, não negativo, sem o zero. Conjunto dos números inteiros, representada pela letra Z maiúscula. São os números naturais. Os números naturais não foram suficientes para suprir as necessidades que surgiram, pois em alguns momentos era preciso expressar ideias de dívidas, falta, escassez e etc. Assim foram desenvolvidos os números inteiros, negativos, que com os números naturais, os positivos, formam um conjunto dos números inteiros. Resumindo, números inteiros são todos os números negativos mais os números positivos, certo? Não podem ser números decimais, tem que ser números inteiros, inclusive com zero, tá? Nós podemos dizer que o conjunto de números naturais, ele está contido no conjunto de números inteiros, pois todos os elementos dos números naturais está contido nos números inteiros. Beleza? Mas todos os elementos do conjunto de inteiro não estão nos naturais.
como por exemplo os números negativos. Z com asterisco é a mesma coisa do N com asterisco, sem o zero. Os números inteiros negativos tendendo ao infinito, vem do infinito, chega a menos 3, menos 2, menos 1, sem o zero, porque está com asterisco, 1, 2, 3. Se aqui tivesse embaixo um sinal positivo, seria os números inteiros, certo? Positivos e sem o zero. Ou seja, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente. Se tivesse com sinal negativo, seriam os números inteiros, negativos, sem o zero. Viria do infinito até menos 1. Ok? Conjunto dos números racionais. Racionais. O que seria isso? Ele nasceu da necessidade de dividir quantidades. São aqueles que podem ser expressos pela divisão de dois números inteiros. A dividido por B. A sendo numerador e B denominador. Só que esse denominador ele tem que ser diferente de zero. Ele não pode ser zero. Por que não pode ser zero, professor? Digo, se o A fosse zero e B qualquer outro número inteiro, qual seria a resposta? 0 dividido por 5 dá quanto? 0, isso aí. 0 dividido por 8? 0. Se eu não tenho nada, eu vou dividir por 8 pessoas, eu vou dar alguma coisa a alguém? Claro que não. Agora eu vou fazer a pergunta ao contrário. Quanto é 5 dividido por 0? Quanto? 0? Você tem 5 reais e vai dividir para ninguém. Você vai ficar com 0? Ah, 5. 5. 5 você dividiu com alguém? Não, impossível. Não se divide nenhum número por 0. Isso é impossível de acontecer. 0 pode ser dividido com qualquer número porque vai dar 0. Agora, qualquer número no numerador dividido por 0 não existe. É impossível que isso aconteça. Ok? Não erre mais isso, viu? Então, definimos o conjunto dos números racionais da seguinte forma. Q igual x tal que x é igual a A dividido por B, com A pertencente aos números inteiros e B pertencente aos números inteiros sem o zero. Resumindo, é uma divisão onde o numerador pode ser dividido com qualquer número inteiro, pertence a qualquer número inteiro, desculpa, menos 5, menos 4, 1, 2, 3, 0, e B pertencente aos números inteiros sem o zero. O denominador não pode ter o zero. Temos alguns exemplos aqui. 5 dividido por 8 igual 0,625. É um número racional? Sim. Aqui é um número decimal e é um número racional. 15 dividido por 3 dá quanto? 5. Uma fração, 15 dividido por 3, 5. Então 5 também é um número racional. 1 dividido por 9, 0,111. Se a gente der sequência aqui, vai achar 1 até acabar a parede. Certo? É uma dízima periódica e é um número racional. Menos 13 dividido por 1, menos 13, número racional. 35 dividido por 11, 3,18, 18, 18, 18, 18, 18, outra dízima periódica e também um número racional. Ou seja, gente, todo número natural, os inteiros não negativos, ele é um número racional. Todos os números inteiros, positivos e negativos, ele também é um número racional. Deu para entender? Além dele ser inteiro, todos os números que são decimais e que podem possuir uma dízima periódica, ele também é um número racional. Uma dízima periódica. Tudo bem? Tranquilo? Continuação dos números racionais. Em outras palavras, se há fração ou um número que pode ser escrito na forma de fração, então é um número racional. Então, se ele for uma fração ou um número que pode ser escrito em fração, ele é um número racional. Os números que podem ser escritos na forma de fração são todos os números inteiros. Não posso colocar em forma de fração? 10 dividido por 2, 5 dividido por 1, não posso? Decimais finitos. Decimais finitos. Esses aqui, ó, que tem um fim, ó. É um decimal finito. E dízimas periódicas. Aquelas que não têm fim, porém, tem sua sequência com números iguais. Os decimais finitos são aqueles que possuem um número finito de casas decimais, já falei.
Dízimas periódicas são decimais infinitos, mas que repetem a sequência final de suas casas decimais. Beleza? Vamos agora tentar aprofundar mais um pouco sobre dízima periódica simples, dízima periódica composta e dízima não periódica. Aos numerais decimais, em que a repetição periódica é infinita de um ou mais algarismos, dá-se o nome de numerais decimais periódicos ou dízimas periódicas. Numa dízima periódica, o algarismo que se repete infinitamente constitui o período dessa dízima. Vamos lá. 1 dividido por 3, 0,333333. 5 dividido por 6, 0,83333. Aqui embaixo. 4 dividido por 13, 0, perceba, 307.692. 307.692. Se fôssemos continuar, seria 307.692, 307.692 e assim infinitamente. Isso aqui representa, esse 307.692 representa o período da dízima. 2 dividido por 3, 0,6666. O período da dízima é quem? O número que se repete, o 6. 31 dividido por 33, 0,939393, período 93. Dízima periódica composta. São aquelas dízimas que quando uma parte não periódica, ela tem uma parte que não se repete entre o período e a vírgula. Exemplo, 44 dividido por 45, 0,977777. Nosso período é quem? O que se repete, o número 7. Que é a parte não periódica, aquela parte que não se repetiu, o 9. 35 por 36, 0,972222. Nosso período, número 2. Parte não periódica, o 97. 34 por 42, 0,833333. Parte não periódica, número 8. Período, número 3. Dízimas não periódica. Não atrapalhar, pelo amor de Deus, dízima periódica com não periódica. Senão vocês vão errar. Algumas dízimas não apresentam período definido, por mais que se calcule o próximo algarismo. É o caso das raízes não perfeitas e algumas constantes universais. Por exemplo, quanto é a raiz quadrada de 2? Se você fizer na sua maquininha de calcular, você vai achar 1,41, 42, 13, 56. Você não vai ter um período que se repita. Entendeu? Raiz quadrada de 3, 1,73, 2058, 5080. Não existe um período que se repita. Raiz quadrada de 5, da mesma forma. Assim como nossa letra grega, que tem o valor de 3,14159265 e a sequência, sem um período específico que se repita. Então, quando não acontece essa repetição, quando não acontece a repetição do período, nós dizemos que a dízima é não periódica. Conjunto dos números irracionais. Olha, nós já tivemos os racionais, é o que pensa, e os irracionais, o que não pensa. Só que eu digo uma coisa, não atrapalhe. Racional não tem nada a ver com irracional, certo? Tranquilo? Eles não se juntam. Ou é racional, ou é irracional, e acabou. A definição de números racionais depende da definição de números racionais. Portanto, pertence a um conjunto dos números racionais todos os números que não pertencem ao conjunto dos racionais. Certo? Nós também temos outra definição, que é, os números racionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. Então, se ele não pode ser escrito por fração, ele é irracional. São eles também os decimais infinitos, como nós vimos, e as raízes não exatas. Os exemplos nós vimos no slide anterior. Então não atrapalha. Racional são todos aqueles números que podem ser escritos em forma de fração. E já os números irracionais, eles não podem ser escritos em forma de fração. Ok? Eles são dízimas não periódicas. Números reais é a mamata do nosso estudo. Ele engloba tudo. Ele engloba o racional e o irracional. É o pai e a mãe de todos eles. Então, o natural, o inteiro, o racional e o irracional, todos eles fazem parte do grupo dos números reais. Beleza? Aqui nós temos algumas representações, onde números reais são o conjunto dos números racionais unido com o conjunto dos números irracionais.
Agora, se eu quiser interseção racional com irracional, qual é a resposta? Vazio. Se não tem uma ligação entre um e outro, a resposta dele? Vazio. Uma questão gráfica para que não haja dúvida. O número natural, ele está contido nos números inteiros. Que, por sua vez, tanto natural como inteiro está contido em números racionais, como eu falei. Mas perceba, o inteiro, ele não está contido no natural. Ok? Porque tem os números negativos. Uma parte é racional, a outra parte é irracional. Mas os dois são reais, os dois existem. Então, os dois estão dentro do conjunto real. Galera, a sequência agora são exercícios. Vocês vão fazer esses exercícios. Sei que vão ter dúvidas, mas a dúvida é importante para esclarecermos no próximo vídeo aula, certo? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho patrocínio, certo? Eu não tenho equipamentos tecnológicos que possa estar oferecendo a vocês uma aula mais dinâmica, uma aula mais bem elaborada. As coisas que tem são todas minhas no celular, uma memória bem curta, por isso eu estou falando até rápido, que senão acaba a memória do meu celular. Um notebook e um projetor. Se vocês verem como é que está aqui minha produção, ah, meu Deus do céu. Então, assim, eu não tenho um estúdio de gravação, eu não tenho equipamentos que possam desenvolver uma aula com maior qualidade. Mas eu tenho uma coisa, muito importante, eu tenho uma boa vontade. Eu tenho uma boa vontade de ensinar, eu tenho uma boa vontade de realizar o sonho de vocês e tirar dúvida de matemática, certo? Então eu acho que isso importa. E também eu tenho a ajuda do Google. O Google tem ferramenta que me auxilia no desenvolvimento dessas aulas. Espero que acrescente para vocês esse conteúdo. Nós vamos ver muito mais outros conteúdos. Esse é o conteúdo básico, é o conteúdo inicial, para nós darmos o pontapé nessas nossas aulas. E no futuro vou dizer o dia que vou estar resolvendo as questões, vou dar um tempinho, até porque a sala está entrando alunos ainda, para não ficar muito distante do nosso estudo. Quero agradecer, fiquem em paz, bom final de semana, aproveite essa oportunidade de estar estudando, certo? E um abraço a todos.